Amém. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. Sei que você está aqui hoje para oferecer um culto a Deus, mas você também vai receber uma direção de Deus, que é a palavra de Deus, que vai ser semeada na tua vida. E a única coisa que você precisa hoje para absorver aquilo que vai ser semeado é você pedir para o Espírito Santo, na hora que eu estiver liberando essa palavra, que você compreenda também pelo Espírito Santo. E que você possa realmente fazer do teu coração um lugar onde essa semente encontre realmente um terreno muito fértil, ou um solo muito fértil na sua vida. Porque se você receber aquilo que Deus está falando e essa palavra, essa semente, ela não encontrar um lugar no teu coração, ela não vai durar muitos dias. Mas se você realmente guardar no teu coração aquilo que vai ser ensinado, liberado nessa noite, e o Espírito Santo durante toda a semana, talvez durante todo o mês, regar essa palavra, ela vai produzir algo tremendo na sua vida. Amém? Se você trouxe aí a Bíblia, você pode abrir aí em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13 somente. Do versículo 1 até o versículo 6 fala da criação do mundo, quando Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Mas do versículo 9 até o versículo 13, depois da criação do mundo, da criação de todas as coisas, no versículo 9, Deus fez isso aqui. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o continente. Assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas mares, e Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente, árvores frutíferas, que segundo sua espécie deem fruto que contenha sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que continha sua semente segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se tarde e amanhã o terceiro dia. Deus criou todas as coisas, e Deus criou um lugar para o homem habitar. Deus criou um jardim, um espaço, um lugar dentro do mundo que Ele mesmo criou. E esse lugar seria onde o homem iria cooperar com Deus e uma grande obra na terra. Deus, Ele criou o jardim para que o homem habitasse dentro desse jardim. Na verdade, Deus fez tudo para o homem. E quando Deus fez o homem, Ele colocou dentro de um jardim onde Ele já havia plantado todas as coisas. Isso demonstra uma característica de Deus que eu quero que você frisa bem essa noite, que é um Deus provedor. Diga comigo: nosso Deus é um Deus provedor. Ele era o criador de todas as coisas, mas quando Ele criou o homem, colocou o homem no jardim, Ele compartilhou com o homem tudo aquilo que Ele havia feito. O homem não teve nenhum esforço de fazer nada. O homem agora foi colocado dentro do jardim. Esse jardim foi plantado pelo próprio Deus, foi providenciado pelo próprio Deus. E agora esse homem, ele tinha que cumprir dentro deste jardim um cronograma. Ele governaria sobre todas as coisas daquele jardim, ele comeria de todas as coisas daquele jardim, menos de uma única árvore aonde ele não podia tocar. Ele administraria todas as coisas que estavam dentro daquele jardim. Ele usufruiria de todas as coisas que estavam dentro daquele jardim.
ele não teve esforço. E na criação, Deus fez do homem um mordomo na terra. Porque ser mordomo de algo ou de alguém é quando você não tem esforço de conquistar nada, você simplesmente administra, você simplesmente gere, você gerencia. Então, mordomia é gerenciar algo que não é seu, mas todos os dias, na virada do dia, Deus vinha, e ali havia uma prestação de conta entre Deus e o homem. Porque agora Deus não era só o Criador, Deus agora era Senhor. Deus se tornou Senhor quando criou o homem, amém? Agora o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que é alguém incriado, agora se tornou Senhor. E eu quero dizer para você que Deus só pode ser provedor de quem Ele é Senhor. O homem agora estava usufruindo de todas as coisas, mas o homem tinha responsabilidade. O homem recebeu de Deus uma capacidade, uma inteligência, um intelecto tão formidável, que ele passou a olhar o nome dos animais e dar nome a esses animais, das plantas, de tudo aquilo que havia no jardim. Mas até então o homem não tinha plantado, o homem só usufruía e administrava. Todos nós sabemos o que aconteceu. Dentro do jardim havia sim uma serpente, que nós sabemos que essa serpente, ela foi um formato de uma influência do anjo que caiu por querer ser igual a Deus. E ali a mulher aceitou a proposta desta serpente, de tocar em uma única árvore que o homem não podia tocar, de comer de um único fruto que Deus havia restringido para o homem. E agora aquela mulher, aceitando aquela proposta daquela serpente, comeu de um fruto que não era autorizado. E agora aquela mulher chegou até o seu esposo e também fez uma proposta de que não havia acontecido nada com ela. Ela não havia morrido, porque a sentença de tocar nessa única árvore era a morte. Se você comer deste fruto, você certamente morrerás. E agora então o homem que servia um senhor provedor e um homem que era mordomo de tudo que era de Deus, e o homem gerenciava o que era de Deus e usufruía do que era de Deus. Aquele homem agora, na prestação de conta daquele dia, teve um encontro com o seu Senhor. E ali foi colocado algumas sentenças nesse encontro, porque Adão então não assumiu a falha, a desobediência de não comer do fruto. Aliás, Adão transferiu a responsabilidade para Deus de ter dado aquela mulher a ele. Então agora, aquele homem que era mordomo foi colocado para fora do jardim, foi colocado 2 seres angelicais para não permitir o seu retorno, e agora aquele homem passou então agora a deixar de ser mordomo. Porque lembra que a mordomia é você receber de tudo que é de Deus e você então gerir o que é de Deus. A mordomia, ela representa o favor de Deus na sua vida. É quando Deus, Ele programa para você gerir. Dentro do favor de Deus, você trabalha bastante. Adão trabalhava bastante, amém? Adão tinha um trabalho diário tremendo, era uma grande responsabilidade. Mas agora Adão deixou de ser mordomo, deixou de ser a imagem do Senhor, e agora ele estava para fora do jardim. E agora Adão então conheceu uma lei, que nós chamamos de lei da semeadura. Até então Adão não plantava nada, Adão apenas administrava. Mas agora, fora do jardim, fora da comunhão com Deus, fora da presença de Deus, separado da comunhão com Deus, Adão perdeu o favor de Deus. Então agora, se você depois ler Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, você vai perceber que agora Deus estabeleceu e disse: olha, a partir de hoje você vai sofrer para plantar, para colher.
Você tinha tudo no meu favor, na minha presença. Agora, você não vai mais ser um administrador meu. Você não vai ser mais um mordomo. Você agora, se você quiser conquistar qualquer coisa, você vai ter que agora entrar na lei da semeadura. A lei da semeadura, irmãos, não é uma bênção. Ela foi criada porque o homem perdeu o favor de Deus. E até então o homem passou a semear para poder colher. O homem dentro do jardim colhia aquilo que nunca semeou. Mas fora do jardim o homem agora precisou semear para colher. E agora o homem, na labuta do dia a dia, com o suor do rosto, com muita dor, o homem então agora, dotado da tua inteligência que ele recebeu dentro do jardim, dotado da sua capacidade que Deus colocou na sua humanidade, ele agora usou toda essa capacidade para poder plantar, para poder colher, para poder conquistar, para poder receber aquilo que conquistou. Então agora a lei da semeadura foi criada por causa da desobediência. E assim o homem então passou por muito tempo experimentando a lei da semeadura, sem o favor de Deus. Aí, lá em Deuteronômio, você pode ler na sua casa, Deus agora disse para o homem que se ele ouvir atentamente a voz dele, e se ele seguisse os mandamentos, o que ele está querendo dizer? Se eu for o Senhor de vocês, eu volto a ser provedor de vocês. Se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, isso representa que eu voltei a ser o Senhor de vocês. E eu só posso prover de quem eu sou o Senhor. Se eu for o seu Senhor, no campo você será bem-sucedido, na cidade você será bem-sucedido, você vai voltar a ter o meu favor. E a hora que você for trabalhar, a hora que você for plantar, dotado da sua capacidade, orientado pela minha voz, orientado pelos meus mandamentos, você vai voltar a ter o meu favor. E agora você não vai precisar mais plantar com dores, plantar com sofrimentos para colher com sofrimento. Mas agora a hora que você for semear, você vai semear primeiro com a semente que eu te der, não que você conquista. O favor de Deus traz sobre você a semente para que você plante. Sem o favor de Deus, você precisa fazer isso independente de Deus. E quando você faz as coisas independente de Deus, e quando você faz as coisas sem Ele, usando só a sua capacidade humana, só a tua inteligência humana, as faculdades que você tem e que você fez na terra para ajudar você naquilo que você faz como um profissional, você agora arruma uma semente, você vai lá e planta para você poder colher, e aí você dedica a sua vida, esforço, noite sem dormir, aquilo tira dor de você, aquilo ali rouba a sua vida. Por isso que aquilo que você conquista, que você pôs sua vida, quando você perde a vida, porque você doou sua vida naquilo que você semeou. Houve um desgaste tremendo para você plantar aquela semente, houve um sacrifício muito relevante para você plantar, e aquilo, a cada semente que você plantou para colher, para você conquistar coisas, você colocou sua vida ali. Por isso que quando algo dá errado naquilo que você plantou, usando o teu esforço e tua vida, mexe com a sua vida, porque houve vida na sua semente. Mas quando você vai plantar, e a semente que você recebe vem do céu, vem do favor de Deus, não há vida tua, há toda uma estrutura de Deus para que você faça aquilo. Você também trabalha, mas você trabalha debaixo do seu favor, debaixo da sua dependência, debaixo da sua orientação. E aí
O favor de Deus faz com que você deixe de ser apenas um semeador, um conquistador, e devolve você novamente a mordomia. E agora você, debaixo do favor de Deus, da obediência, da sua graça, você volta a ter o favor de Deus naquilo que você faz. Então agora você não é só um conquistador que semeia e colhe, mas agora você é um mordomo que recebe para plantar. Tudo vem dele. O Salmo 127 é muito claro: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores que penosamente granjeaste, porque aos seus ele dá enquanto dorme. Favor de Deus. O homem conheceu a lei da semeadura por causa da desobediência, e hoje muitos de nós estamos querendo viver a lei da semeadura. Eu quero viver o favor de Deus. Essa noite é noite de o Senhor devolver você, tirar você de ser um conquistador independente e de levar você a ser um administrador debaixo do favor de Deus. Porque um conquistador independente gasta vida, coloca sacrifício, dá tudo de si. Agora, um mordomo, ele sempre aguarda uma semente para que ele se movimente. Ele trabalha também como um conquistador sem Deus, mas ele não coloca a vida dele, porque ele reconhece que tudo aquilo que vem sobre ele vem de Deus. E isso foi devolvido ao homem quando Jesus veio. Jesus Cristo organizou todas as coisas para o homem. A obra daquilo que Jesus representa, tudo aquilo que ele fez na cruz, tudo aquilo que ele manejou juntamente com Deus naquela obra redentora, morte e ressurreição, a entrega de Jesus através da fé devolveu o homem novamente nesse lugar de jardim. Todos nascem destituídos da glória de Deus, todos nascem separados de Deus por causa da desobediência de Adão, por causa do pecado. Mas quando o homem reconhece a obra de Cristo, e ele ali não só reconhece quem é Jesus, mas ele recebe Jesus como teu Senhor, o senhorio devolve o homem novamente, não só a ser salvo, mas ele devolve o homem a novamente ter um Deus provedor sobre a sua vida. E ele não é mais um conquistador independente, que gasta a vida para semear, mas ele agora novamente volta a receber um Deus provedor, que coloca a semente na sua mão para que ele semeia. É uma dependência total, é um cuidado total. O homem volta a ser mordomo na graça. O homem não só é salvo dos seus pecados, o homem não só tem os seus pecados apagados, o homem não só é livre do domínio do pecado, o homem não só tem um nome no livro da vida, o homem não só é templo do Espírito Santo na graça, mas ele volta novamente a ter um Deus provedor, um Deus que o provê. O homem na graça, ele não se torna provedor só de recursos materiais. Ele se torna dispenseiro de dons. Coríntios diz isso. Ele se torna um mordomo, ele se torna um geridor, tanto das coisas espirituais, mas ele se torna também um geridor das coisas materiais. Presta atenção, você que está aqui hoje, você não precisa ter medo do dinheiro, porque se você for ler a palavra, a terra quem fez é o Senhor. Isso está no Salmo 24:1, Ageu 2:8 também diz isso. É bem verdade de que o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, bem como a ele pertence o ouro e a prata. Tudo é dele, porque foi ele que criou, amém? A única coisa que nós não podemos fazer é amar o dinheiro. Nós não podemos ter medo do dinheiro, nós não devemos amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não posso servir dois senhores. Se eu servir a Deus como Senhor, eu não posso servir o dinheiro como Senhor.
Se eu servir o dinheiro como Senhor, eu não vou ter Deus como Senhor. Por isso que ele está dizendo, eu não posso servir a Deus e as riquezas. Mas ele não está dizendo que eu não posso tê-las, que eu não posso conquistá-las. Ele está dizendo que eu não posso fazer com que elas governem a minha vida. O Deus provedor é um Deus que provê a mim e a você em tudo aquilo que nós precisamos. Mas a providência que vem do céu, nessa área específica, eu estou falando de uma área específica hoje, que é financeira, na sua vida. Quando ele se torna provedor, você tem que se tornar mordomo. Você só administra. Ele providencia tudo. E como que ele faz tudo isso? Quando ele é Senhor da tua vida. Quando há da minha parte uma submissão ao senhorio dele em todas as áreas. Assim como Deuteronômio 28 diz da obediência da sua voz, e ali a prática dos mandamentos, ele disse que na minha humanidade, na minha vida profissional, nos meus negócios, ele está dizendo que eu seria bem sucedido, que eu iria bem. É uma promessa de Deus, amém? Essa promessa é porque quando ele é Senhor, ele é provedor. Quando ele não é Senhor, ele não é provedor. Aí vai sobrar para você a lei da semeadura. Aí você vai ter que dar tudo de você. Você vai ter que dar da tua inteligência. Você vai ter que usar a tua sabedoria. Você vai ter que usar as suas formações acadêmicas. Você vai ter que usar o sistema que hoje esse mundo governa. Você vai ter que dar tudo de si para fazer isso. Por quê? Porque você não quer um Senhor. Então agora, como você é Senhor de você mesmo, então você usa só os seus recursos. Deus não é o teu provedor. O que você conquista independente de Deus não tem nada a ver com Deus, tem a ver com aquilo que você planta e colhe. Se Deus não é o teu Senhor, não foi Ele que te deu, foi você que conquistou sem Ele. Amém? Foi você. É você que conquistou, é você que plantou, é você que correu atrás. Você tem a vida que Ele te deu, mas você foi um conquistador sem Deus. Mas quando você tem Ele como Senhor, aí você pode dizer que tudo aquilo que você semeou e colheu, foi Ele que te deu. Por quê? Porque você anda em obediência, porque você anda em submissão. Eu não sei como que você está vivendo nessas condições da tua vida. Eu não sei se você é um conquistador ou se você é um mordomo. Mas eu aconselho você a sair daqui hoje querendo ser mordomo. Talvez a forma como você tem conquistado, a forma como você tem trabalhado, aquilo que você tem doado e gastado para conquistar hoje, está te dando muita fadiga, está te dando muito cansaço, está te trazendo muita dor de cabeça, porque você é um conquistador independente. Mas quando você é mordomo, você é só um administrador. Nós temos muitos homens na Bíblia que foram mordomos. Adão foi um deles, até desobedecer. Nós tivemos outros mordomos na Bíblia. Abraão, José, mordomos. Aqueles que gerem. E o mordomo, tudo que ele faz sobre uma ordem. Mas pastor, então agora, se eu sou mordomo de Deus, se eu sou submisso a Deus, se Jesus é o meu Senhor, se eu pratico os ensinamentos em todas as áreas da minha vida, então Deus é meu provedor, como que eu vou administrar como mordomo? Será que para mim, na padaria comprar o pão, eu preciso pedir autorização para Deus como mordomo? Não. O que Deus fez com Adão no jardim?
Ele disse: Adão, está vendo todo esse jardim aqui? Você pode comer de tudo. É seu. Vai usufruir, Adão. Só aquela árvore ali eu quero que você não toca, tá bom? Adão, você vai escolher que nome vai dar. Você vai escolher. E eu vou vir toda tarde aí conversar com você. Como que está o andamento das coisas. A mordomia, ela traz pilares de princípios bíblicos alienados ao próprio espírito de como que você deve governar sobre os recursos. Ele te dá liberdade dentro daqueles princípios, dentro daquele governo. E tudo que você for fazer, você pode consultá-lo. Tudo que você for fazer, você deve consultá-lo. Mas você tem liberdade como mordomo. Agora, o conquistador, como é ele que conquista, e ele sabe que ele deu o suor dele, deu de tudo para fazer aquilo. Ele não reconhece que foi Deus. Ele sabe que ele fez. Tanto é que o conquistador, ele sabe que se ele parar de fazer aquilo, ele deixa de ter. Por isso que ele tem muito medo de perder o que conquistou. Porque ele sabe que ele saiu de uma condição talvez difícil, e ele chegou numa outra condição melhor. Então ele tem medo de voltar para aquele lugar. Ele morre de medo. Porque ele disse: meu Deus, eu doei uma vida inteira para chegar até aqui. Agora eu estou, meu Deus, eu tenho que segurar. Não é assim? Porque a vida dele naquilo que ele conquistou. Por isso que o conquistador, ele tem muita dificuldade de devolver a Deus. Eu nunca falei disso aqui em 10 anos, mas ele pediu para que eu falasse. Faz 10 anos que eu sou pastor dessa igreja. O conquistador, ele tem dificuldade de devolver a Deus, de ofertar, porque é Ele que faz, e é Ele mesmo. É Ele que conquistou. Deus não tem nada a ver com isso, e não tem mesmo. Agora o mordomo, o mordomo, quando ele devolve a Deus os recursos, ele faz com alegria. Porque o mordomo, ele reconhece, quando ele olha para ele, ele sabe que tudo foi Deus. Ele sabe. Ele sabe que nem as suas capacidades humanas, nem sua inteligência humana era capaz de fazer com que ele adquirisse isso ou aquilo. Porque ele reconhece que o favor de Deus está sobre ele. O favor de Deus está sobre a casa dele. O favor de Deus está sobre o casamento dele. Está sobre os seus filhos. E o que traz o favor de Deus é a graça por causa do senhorio de Cristo, que devolve você nesse lugar pleno de presença e de governo de Deus. Então ele é realmente alguém que gere. É alguém que Deus movimenta ele na terra. É alguém que tem sim um comprometimento com os recursos para qualquer tipo de investimento alienado a uma ordem de Deus, a um propósito de Deus. O mordomo, ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe, quando ele olha o avanço do Evangelho, quando ele olha
a questão de multiplicar a vida de Jesus na vida de uma pessoa. O mordomo de Deus, ele trabalha e tudo que ele olha, ele realmente está na disposição e na dispensação de Deus de qualquer investimento. O mordomo de Deus, ele pensa em missões. Ele pensa no avanço do Evangelho. Ele pensa em investimentos acerca do reino de Deus e da obra de Deus, porque ele é mordomo. E ele não devolve a Deus, porque ele ainda não compreendeu. O conquistador, ele vive fadigado, às vezes opresso, porque o favor de Deus não está na quantia de recursos que você trabalha para ganhar, está na qualidade, não na quantidade. Tem pessoas que ganham R$1.000 e tem poupança. R$1.000 e tem poupança. Então não está na quantia. Tem gente que ganha 10 mil e tem que fazer empréstimo. E tem todos os cartões de créditos estourados. Porque não está na quantia que você ganha, mas está no favor de Deus naquilo que você ganha. Porque o senhorio traz o favor de Deus. A falta do senhorio traz a você só a lei da semeadura, independente de Deus. É você e você. É sua inteligência. Por mais que você ore a Deus, o conquistador ora a Deus. Deus, me dá sabedoria para mim administrar. Deus, para mim administrar. Mas ele não tem o senhorio. Nós precisamos resgatar o senhorio do Senhor nessa área da nossa vida, amém, irmãos? Porque se Jesus não governar essa área da sua vida, Mamon vai governar. Mamon tem regido a vida de muitas pessoas. Eu não estou sendo espiritual aqui, nem emotivo, eu estou trazendo uma direção pontual como profeta de Deus. Mamon, ele é sim uma entidade maligna que influencia as pessoas e prende as pessoas em relação aos recursos, e traz sofrimento, e traz peso, e traz jugo, e traz fadiga, e traz medo, e traz cansaço, e traz angústia, e traz ansiedade, e traz insônia, e traz tantas coisas na vida de muitas pessoas. Porque o senhorio de Deus ou de Cristo não é estabelecido, então a fé nesta área de entrega não é. Então você fica com tudo para você. Toda a responsabilidade vem sobre sua humanidade. Você tem que entender que os resultados que você pode estar tendo na área financeira, se você é só um conquistador, não tem nada a ver com Deus. É você. Então a questão não é resultado. A questão é voltar para esse lugar de mordomia. Porque Deus, Ele precisa contar com os seus mordomos na terra. Homens que são desprendidos, que são generosos. Homens que têm visão de reino, mentalidade de Cristo e visão de reino. Homens que entendem o propósito pelo qual trabalham, aonde o Espírito de Deus comunica com eles. Porque nós achamos que as questões financeiras não são espirituais. Mas tem muitas pessoas abandonando as questões espirituais por causa de questões financeiras. Tem muita gente doente, depressivos. Casamentos têm sido tocados por essa área. Discussões terríveis têm sido tocadas por essas áreas. Existem pessoas que olham para o mundo e se sentem fracassados, porque
não tem um carro daquele tipo, uma casa daquele tipo, e eles olham e dizem assim: eu fracassei nessa vida. Um dia eu perguntei para uma pessoa: por que é que você quer ficar rico? Aí ele disse alguns pontos, foi em Corumbá isso. E eu disse: mas aonde que você canalizou essa ideia? Aonde foi a sua inspiração que você obteve para que você entendesse que ficar rico era isso? Ele falou: a minha inspiração é que eu olhei para um vizinho meu. E todas as vezes que eu passava em frente da casa daquele vizinho, eu dizia assim: eu vou ter essa vida um dia. E aí o que você fez? Aí eu dei tudo de mim. E a família? A primeira mulher não deu certo e já foi. E os filhos? Então, por causa da separação, esse filho foi para as drogas. É um problema, meu filho. E hoje, como que está? Eu consegui. Eu venci. Depois, quando sair, eu vou te mostrar meu carro lá fora. Quero levar o senhor na minha casa. Eu venci, pastor. Falei, primeiro, o que motivou você a querer ter essa vida financeira não foi propósito, foi inveja. Você olhou a vida do outro e desejou a vida dele. E movido por essa inveja, você deu tudo de você. Perdeu o primeiro casamento, os filhos se perderam, mas você ainda identifica que tu é um vencedor. Porque é isso que Mamon faz quando você é só um conquistador. Ele faz você passar por cima de coisas que são mais importantes. Ele faz você fazer coisas desonestas. Ele faz você dar um jeitinho que quebra um princípio de Deus. Ele faz você perder e tocar em coisas sagradas como família, como filhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E a sua vida com Deus? Ah, pastor, nessa época foi difícil para mim viver com Deus, eu desviei. Mamão aí. E agora? Estou tentando voltar. Mas eu sou um vencedor. Um conquistador, ele conquista pela sua inteligência, capacidade que tem, mas ele perde muito também. Agora o mordomo não quebra princípios por causa dos recursos. O mordomo investe os recursos por causa dos princípios. O mordomo, ele olha, ele trabalha, ele usufrui do que Deus dá a ele esse direito, mas ele sempre tem um olhar visionário, celestial de Deus. Deus sempre fala com ele. Ele sempre está contribuindo para que um casamento se levante. Ele sempre está ajudando pessoas. Ele sempre está investindo em gente. Porque ele é mordomo. Ele reconhece, enquanto ele dorme, quem que trabalha. O conquistador nem dorme. Porque ele acha que se ele ficar sem dormir, ele vai conseguir resolver aquilo que é de manhã. Então ele fica pensando a noite inteira. Quem que você quer ser? Um conquistador ou um mordomo? Daqui para frente. Você quer viver no favor de Deus? Ou você quer viver na lei da semeadura independente de Deus? Onde você só depende de você mesmo. Da sua inteligência, da sua sabedoria, das suas convicções, das suas faculdades, dos seus esforços humanos. Quem você gostaria de ser? Mas para que você hoje tenha o favor de Deus,
e se torne um mordomo, ele tem que governar a sua vida. Ele tem que ser o seu Senhor de verdade. Você tem que se submeter aos seus ensinamentos. Você tem que ser regido pelos seus princípios. Deus, Ele é provedor de quem Ele é Senhor. E aquilo que demonstra que Ele é meu Senhor é a minha obediência, regida pelos seus princípios. Eu sei que talvez você traz aqui seu dízimo e sua oferta. E talvez quando você traz seu dízimo e sua oferta aqui, você como um conquistador, você pensa, eu fiz a minha parte, eu semeei. E aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. O conquistador, que depende da lei da semeadura, independente de Deus, ele nunca pode parar de semear, porque senão ele vai deixar de colher. Mas o mordomo, ele não depende daquilo que ele semeia. Ele depende do favor de Deus. Você pode ter um carrinho de picolé. Você vai ser o vendedor de picolé. Amém? Você pode vender suco. Você vai ser o vendedor de suco. Você pode ser pedreiro. Você vai ser o pedreiro. Porque você é mordomo. Totalmente dependente. E não um conquistador que depende só de você e da lei da semeadura. Diga para a pessoa que está do seu lado, mordomo ou conquistador? Essa noite, você só pode ser mordomo se ele for o seu Senhor. E a demonstração do senhorio do Senhor não é só palavras, e eu vou encerrar aqui. É estudar essa palavra e obedecê-la. Tudo que está aqui. Ele tem que governar todas as áreas das nossas vidas. Eu quero estar submisso, eu não quero só ser um homem de fé, eu quero viver em submissão à minha fé. Obedecer a Ele em todos os seus princípios. E só assim, Salmo 127 vai te alcançar. Porque senão, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores que penojamente granjeaste, porque é os seus mordomos, Ele dá enquanto dorme. Eu não quero ser mais um semeador independente, um conquistador independente. Eu quero ser mordomo debaixo do favor de Deus. Vamos ficar de pé. Você que está aqui nessa noite, precisa tomar uma posição. Porque eu disse, Deus, eu tenho orado muito pelo Brasil, pelos nossos governantes, por toda a situação que nós brasileiros temos vivenciados. Eu tenho orado pela igreja. E digo, Senhor, nos dá uma palavra, nos ensina como viver isso. E Ele disse, você quer o meu favor? Ou você quer só a lei da semeadura? Sem o meu favor. O meu favor é só os mordomos que tem cristiano. Os conquistadores não têm o meu favor. Eles dependem do esforço e da inteligência só deles. Por isso que eles até conquistam, mas chegam fadigados no final. Doentes, arrebentados. O mordomo não. O mordomo tem o favor de Deus e a dependência de Deus. E quando ele vai trabalhar, ele trabalha debaixo do favor. Você essa noite precisa dar um passo de fé.
Você que quer ser mordomo, você tem que tê-lo como Senhor em todas as áreas da sua vida. Você não pode finalizar 2017 sem estar debaixo do senhorio. Pastor, eu quero aprender essa palavra. Eu estou cansado, pastor. Eu não tenho suportado, eu tenho reconhecido que eu sou um conquistador independente. Mas eu quero ser um mordomo dependente. Eu quero o teu favor. 2017 não pode encerrar sem você voltar para esse lugar de senhorio. Volta para esse lugar de senhorio. Você e sua esposa. Orem a Ele e diz: Senhor, qual áreas da minha vida o Senhor ainda não governa? Talvez a área financeira é uma, o casamento, a criação de filhos e tantas coisas não governam. Eu não vivo de acordo com aquilo que o Senhor quer, eu não vivo, eu não obedeço. Ele quer te governar, porque Ele quer te prover. Deus não criou o homem para semear, Deus criou o homem para que Ele provesse o homem. E quando Ele criou a mulher, Ele deu a oportunidade para o homem sentir a mesma sensação que Deus sentia quando o provia. Deus criou a mulher e o homem agora proveu a mulher. Você que quer ser um mordomo, vem aqui na frente. Faça um ato de fé hoje. É uma noite de mordomia.